Um dos livros mais enigmáticos da história da humanidade, jamais escritos, é o livro do Apocalipse do apóstolo João. É o último livro da Bíblia católica, o último livro da Bíblia cristã. Talvez o mais importante de todos os livros, porque para entendê-lo você tem que ler a Bíblia inteirinha, múltiplas e múltiplas vezes. E há uma certa profecia neste livro que fala sobre coisas que ocorrerão nos últimos 7 anos da história da humanidade, da forma que a entenderemos. E alguns desses eventos se ligam a essa dicotomia, a essa batalha entre esquerda e direita, conservadorismo e liberais que está ocorrendo nos nossos dias de hoje. Vamos falar um pouco a respeito. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. Esse canal fala de política, fala de finanças pessoais, fala de conservadorismo, fala de religião e fala de sobrenatural. Então, se você entrou aqui procurando algum desses outros itens, hoje é dia de religião e sobrenatural. Se você não tem interesse por esses tópicos, simplesmente assista outro vídeo e retorne quando houver algum de seu interesse. Caso você seja uma pessoa que se interessa por profecias de religiões que não são a sua, caso você não seja cristão, eis aqui um vídeo a respeito disso. Na verdade, esse assunto daria um vídeo de 1 hora, a gente podia ler juntos Apocalipse inteirinho, são 22 capítulos, é um livro curto, poderia discutir, falar a respeito sobre cada verso, lembrando que existem sectos, existem dissensões, existem doutrinas diferentes no que nós chamamos de cristianismo. Então, óbvio que a minha interpretação de um verso vai ter os livros que eu li, vai ter as coisas que me ensinaram, vai ter as minhas próprias convicções e cada um vai interpretar de uma forma. Por quê? Porque o livro é realmente extremamente enigmático, hermético, ele é escrito em sinais, escrito em alegorias, ele nem tudo que está lá é literalmente o que deve ser dito. Por exemplo, quando há um trecho no qual o apóstolo ele é arrebatado para o céu e ele vê um cordeiro como que morto num trono, não é um cordeiro literal, ele está falando de Cristo. Então ele fala, ele viu uma besta que saiu do mar, um dragão e tal. Ele estava vendo o dragão, mas aquilo era um símbolo que carrega um significado que você tem que ter lido a Bíblia inteira múltiplas vezes, outros livros fora a Bíblia, conhecer a história da humanidade, para entender o que exatamente a visão está mostrando para ele, porque está mostrando eventos que ocorrerão no final do mundo. E esses eventos, a profecia bíblica, ela é uma das formas de Deus demonstrar o seu poder, demonstrar a sua glória, dizer o que vai acontecer antes que aconteça, e detalhe, sabendo que existe um número grande de forças que vão se opor àquela profecia. Então a glória é dupla, Deus avisa que tal coisa vai acontecer e depois os anjos caídos, os demônios, os espíritos que se opõem a Deus, eles vão fazer de tudo para que não ocorra, e os atos que eles vão fazer na Terra vão acabar trazendo a inevitabilidade da palavra de Deus. Então, cada uma das profecias que tem na Bíblia, tem centenas, talvez milhares de profecias, não se enganem, quando depois de escritas houve oposição para que não ocorressem, assim como há hoje. Por exemplo, há uma profecia em Apocalipse que diz que deve haver, nos últimos 7 anos da humanidade, pelo menos 142 mil judeus vivendo no mundo. E é um entendimento, quase que um ponto passivo, que a inspiração espiritual do que Hitler fez foi demoníaca, de matar todos os judeus, para que não houvesse chance de que essa profecia se realizasse. E isso é um exemplo entre centenas, que a gente poderia fazer um estudo de horas falando de caminhos que a humanidade tomou que parecem ser propositais para que tal e tal profecia não ocorresse, e acabou não adiantando em nada. Por exemplo, Ezequiel 37 diz que Israel voltaria a existir
da noite para o dia, depois de 2000 anos sem existir. E a perseguição aos judeus, o massacre que os judeus sofreram durante esses 2000 anos, talvez os judeus e os povos africanos tenham sido os povos mais oprimidos na história da humanidade, claramente se encaminhava a humanidade para que essa profecia não se cumprisse. E não adiantou absolutamente nada. A própria solução final dos fascistas, que era destruir os judeus, ter certeza que os judeus não existiriam, acabou ocasionando na ressurreição de Israel. E detalhe, antes de Israel estar estabelecida novamente, as pessoas tinham que interpretar uma boa parte do livro de Apocalipse, que nós vamos ler daqui a pouco, como figura de linguagem, quando falava de Jerusalém, Israel, quando falava de tribos de Judá e tal. Tinha que falar, isso aqui é figura de linguagem, isso aqui na verdade é a igreja. Mas depois de 1946, muita coisa começou a fazer sentido, assim como muita coisa hoje começa a fazer sentido em relação aos versos que nós vamos ler hoje do reino da besta, o chamado reino da besta. O que é o reino da besta? Vamos primeiro fazer a leitura de uns trechos que eu acho que são muito interessantes e a gente vai fazer uma comparação entre o que nós leremos e o conservadorismo hoje. Apocalipse 3, antes de começar a narrativa do final do mundo, o Senhor Jesus ele se dirige a 7 igrejas. 7 formas de se adorar a Deus, 7 tipos de cristão e 7 fases da obra de Deus na Terra e 7 literais igrejas que haviam tanto na época de João como haverá no final dos tempos, pode ser que já haja hoje. Então, o capítulo 3 é um capítulo que vale a pena fazer um estudo com mais calma e tal, porque tem muita informação que é relevante para as pessoas que gostam, que amam a Deus, que aceitaram Cristo no dia de hoje. Tem muita informação relevante lá, mas uma delas o versículo 16 diz assim: porque és morno e não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, sou rico, sou enriquecido, não tenho falta de nada, não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir seus olhos para que vejas. Repreendo e castigo a todos que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nisso você vê muito da personalidade do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Ele vem e diz o que ele tem que fazer. E era um homem que nos dias de hoje ele seria censurado. Se ele tivesse um canal de YouTube hoje, ele seria desmonetizado, censurado. Se ele fosse falar hoje para as pessoas que vivem hoje, ele seria vaiado. Porque era um homem que chegava e falava, vou te vomitar da minha boca. Eu não quero essa temperatura morna que nós temos hoje, que não sei o que, as pessoas cheias de dedo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, politicamente correto. Cristo abominava isso. Por quê? Porque ele sabia que isso era a destruição da nossa alma. E você pode ver o estado que as coisas estão. As pessoas mutilando seus próprios corpos, fazendo marcas, cortando a língua no meio, cada vez mais insanas. Nada basta. O sexo com o sexo oposto já não basta, tem que ser com o mesmo sexo, e daí com o mesmo sexo já não basta. Precisa de múltiplos parceiros também não basta. Precisa de animais também não basta. Precisa de crianças também não basta. Precisa de objetos. Nada, não há paz não há descanso para os maus, como diz o verso bíblico. Não há descanso para os iníquos. Então, quando Cristo vinha e falava as coisas na lata e era perseguido por isso, ele seria hoje um discurso de ódio às coisas que Cristo falava. Ele é o exato oposto do que os esquerdistas dizem que ele era. Ele era um homem cheio de amor. Não, ele era cheio de amor. Mas o amor dele se manifestava dizendo a verdade. E a verdade é como a luz do dia para um vampiro, a verdade para um esquerdista. Então, vocês imaginam como seria terrível para a esquerda ouvir as coisas que Cristo dizia aqui. E aqui ele dá um conselho interessante que também é parte da profecia. Ele fala, você acha que você é rico?
Você é pobre, cego, miserável e nu. Todas essas coisas que a gente tem na nossa vida, o alimento que a gente, graças a Deus, com o nosso trabalho a gente põe na mesa, o abrigo, a roupa, o transporte, tudo isso é muito bom. Vocês sabem que aqui no canal eu sempre ensino os senhores, as senhoras, a ter mais dinheiro, a não gastar com idiotice, a fazer seu dinheiro render mais e tal. Na pior das hipóteses, ensino os senhores que o seu dinheiro não é para gastar tudo num mês só, ele tem que criar um fundo de emergência e tal, se preparar para o dia ruim. Mas há um dia ruim que quando vier, dinheiro nenhum vai te salvar. Todo o nosso dinheiro, toda a nossa preparação, quando essas coisas acontecerem, se nós estivermos aqui para vê-las, absolutamente dinheiro nenhum vai ter valor, até porque a gente vai falar da profecia da marca da besta, que o dinheiro não vai mais ter valor. Eu vou mostrar para vocês que a moeda corrente não vai ser mais dinheiro como nós entendemos hoje, vai ser você estar ou não na seita da besta, você ter ou não aceitado a besta. Então, se você tiver 10, 20 milhões de reais, vai valer absolutamente nada, porque vai estar bloqueado numa conta que você não tem acesso, porque a gente vai ler daqui a pouco sobre isso. Então, mas Cristo disse em outra parte da Bíblia, trabalhai até que eu venha, trabalhai até que eu venha, e vigiai até que eu venha também, orar e trabalhar. Então, nós temos que ter uma parte da nossa consciência ligada nas coisas da nossa volta e também tentando ser feliz, é claro, porque Deus não colocou a gente nessa terra só para sofrer, Ele quer que nós sejamos felizes. Depois que a gente aceitou a Cristo, que é o mais importante, temos que viver o melhor possível, fazendo o bem quando possível, sabendo que não é porque a gente fez o bem que a gente vai para o céu, a gente vai para o céu por causa de Cristo. Nossa salvação vem de Cristo, não vem das nossas obras, mas nós fazemos obras porque é efeito colateral da salvação. É quase que involuntário fazer o bem depois que você aceitou Cristo. Você não faz para mostrar que é bom, você faz porque se torna parte da sua natureza. E a glória vai para Cristo, não vai para você. Porque o que faz o bem é Cristo em ti. Enfim, lembrando que... continuando, né? Então, ele estava falando dessa questão e estava falando também de que mesmo que o fim do mundo não comece amanhã, mesmo que não haja arrebatamento, não haja nada disso amanhã, você sabe se você vai estar vivo amanhã, se você vai ter uma doença incurável, se você vai bater o carro, se você vai cair, vai ficar aleijado ou morrer. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, quando nós falamos de prosperidade, de tomar cuidado, de inteligência financeira, independência financeira, segurança financeira, tudo isso, senhores, é altamente relativo. É desejável. Você vai estar melhor do que 90% das pessoas que gastaram mais do que tinham e tudo mais. Mas é extremamente relativo, não existe segurança nenhuma, na verdade, neste mundo, nesta vida. Absolutamente tudo aqui é passageiro. E se você tiver um iate, um jatinho, na verdade você não tem nada, é tudo emprestado. O seu corpo é emprestado. Tudo que você tem de mais valioso veio de graça, do seu nascimento. Seus olhos não te custaram um centavo. Se você perder um hoje, não me importa quanto dinheiro você tem, você pode ter bilhões. Você não vai ter outro olho. Sua perna veio de graça. Se você perder ela hoje, você pode ter 100 bilhões de reais. Não muda absolutamente nada. Você continua não tendo uma perna. Não há como comprar uma perna. Não há comprar um dedo mindinho da sua mão. Não há milhões de reais que comprem outro se você perder. Então, é bom a gente sempre manter essa perspectiva. E eu gosto me faz muito bem, eu acho que faria muito bem a todos vocês. Primeiro que eu não saio de casa sem fazer uma oração. Vocês católicos dizem rezar. Mas quando a gente ora, antes de qualquer coisa, pedir perdão pelos erros e agradecer por tudo que tem de bom. Faz uma lista. Deus, eu agradeço pela minha casa, pelo meu emprego, pela minha saúde, pela salvação da minha alma, pela minha família, pelos meus amigos. E depois você parte para outra parte da oração, se é que você tem mais alguma coisa para falar. Mas tudo isso porque todos esses bens da nossa vida, nessa vida nós podemos fazer muitas coisas. O que nos limita, tempo e dinheiro.
energia, saúde. Todas essas coisas são relativas e muitas dessas coisas não estão nas nossas mãos. O pouco que está é o que fazemos com o nosso tempo, o que fazemos com o nosso dinheiro. Praticamente todo o resto está nas mãos de forças que nós não controlamos. Então, perceba que depois, aqui para continuar, Cristo termina falando: eu repreendo e castigo aqueles que amam, ser zeloso e te arrepende. Ao mesmo tempo que ele fala que ele vai vomitar a igreja, as pessoas da boca dele, porque elas são mornas, ele falou: eu estou falando porque eu te amo. Seja zeloso e te arrepende. Esse era Cristo. Esse era Cristo, não é esse Cristo da esquerda que tolera todo tipo de iniquidade. Não, Cristo, ele falava o que tinha que falar, falava: você vai para o inferno se você continuar andando dessa forma. E depois ele fala: eu estou falando porque eu te amo. Estou falando porque eu te amo. Seja zeloso e te arrepende. Eu castigo e repreendo aqueles que eu amo. Por quê? Porque Cristo Cristo não faz nada para o nosso mal. Pode parecer para o nosso mal. É como aquela criança que toma a vacina, entendeu? Para ela pode até parecer que o pai é malvado por dar vacina e tal. Mas a intenção é boa e o final é bom. Então vamos para a parte aqui que eu mencionei. Aqui tem um sinal interessante que são os 4 cavalos. São 4 sinais de como estará o mundo no final dos tempos. Quando começar realmente os últimos 7 anos, o mundo estará desta forma aqui. Já nesse capítulo, o Cristo, que aqui é mencionado como o Cordeiro, com C maiúsculo, abriu um livro onde tem a profecia, que a abertura desse livro vem do fato do sacrifício que ele fez e tal. É todo se vocês quiserem, depois a gente faz um estudo mais longo sobre Apocalipse, que é fascinante. Mas, enfim, ele teve o direito de abrir e daí ele teve o direito de começar esse último capítulo da humanidade também, porque estava travado até que ele fizesse esse sacrifício. Vi o Cordeiro abrir um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz de trovão: vem. E olhei, e um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Não confundam esse capítulo com o capítulo posterior de Apocalipse, no qual Cristo tem um cavalo branco e ele tem uma espada. Esse personagem aqui, ele tem um arco e uma coroa. Então, ele representa esse símbolo aqui, o estabelecimento do reino do anticristo, o reino do homem do pecado, o reino da falsa trindade, do falso filho da falsa trindade, que vai ser estabelecido nos últimos 7 anos da humanidade. Então, esse é o que representa. Ele continua aqui: o segundo selo, ouvi o ser vivente dizer: vem. O segundo cavalo amarelo estava montado, foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada. Então, o que vai acontecer? Primeiro vai surgir no cenário mundial político esse grande líder que vai apresentar essa proposta de unificar os povos sob uma única autoridade, sob uma única legislação, sob uma única moeda. Mas vai ser uma ideia só. Mas ele vai surgir, todo mundo vai falar desse cara, mas ele vai ser amado por todos que estiverem na Terra. Não vai ser, principalmente pela esquerda e pela mídia, vai ficar tudo mal. Ele vai ser visto como uma pessoa que todos vão atrás dele. Vai ser o exato oposto do que é Bolsonaro e Trump hoje, que é odiado por toda a mídia. E eu vou explicar para vocês por que eles são odiados por toda a mídia em poucos segundos. Mas daí o terceiro selo, um cavalo preto que estava montado, tinha uma balança na mão. 1 quenize de trigo por 1 denário, 3 quenizes de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. Esse terceiro selo, ele representa a fome, essa balança, daí os alimentos aumentando de preço. Então o que vai acontecer? Um grande conflito mundial, talvez uma terceira grande guerra, decorrente desses conflitos, uma fome mundial generalizada. Não danifique o azeite e o vinho, significa que os grandes luxos, as pessoas com dinheiro, né, até esse ponto aqui, elas ainda não estão passando necessidade. As pessoas mais simples, classe média, está todo mundo com fome,
todo mundo tendo que lutar para comprar um pedaço de pão. Então começa, esse é um grande sinal, mas mas já tem fome. Não, a gente está falando de escala global, todos os países, todo mundo passando o apuro que as pessoas mais simples passam hoje, exceto a grande elite. Quando eu falo grande elite, é 0,01% da humanidade. Ouvi uma voz, tá, já foi. E o quarto selo, daí o último, um cavalo amarelo, quem monta nele se chama Morte. O inferno seguia com ele, foi lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, com a fome, a peste e as feras da terra. Feras da terra, no original, esse livro originalmente foi escrito em grego, não foi escrito em hebreu, porque todos os livros do Novo Testamento, a linguagem original deles era grego, que era a língua franca daquela época, né? Na época de Cristo, o equivalente ao inglês. Se você quer escrever um texto para todo mundo entender hoje, quer fazer um vídeo para todo mundo entender, você faz ele em inglês. Naquela época, para que todo mundo conseguisse entender seu texto, fazia em grego. Primeiro porque era uma linguagem precisa, segundo porque era a linguagem que os romanos gostavam de utilizar. Então, era uma linguagem que era comum a todo o Império Romano e tal. Então, por isso que os textos no Novo Testamento são escritos em grego, que era o equivalente ao inglês daquela época. Era uma língua que onde eles levassem seria facilmente compreendido, porque sempre tinha uma pessoa que entendia grego em todas as cidades e tal, por causa da influência do Império Romano. Óbvio que isso caiu em desuso assim que o Império Romano começou a entrar em crise. Então, a morte, um quarto da população mundial vai morrer num intervalo muito curto de tempo, coisa de meses talvez. Daí eles vão morrer com a espada, ou seja, a guerra vai levar alguns, a morte, a fome vai levar outros, doença, vai se espalhar doenças terríveis sobre a terra, e feras da terra. No grego, a expressão feras é therion, que daí não seria feras de um leão, um tigre. Therion seria o equivalente a um monstro. Agora, eu não sei exatamente o que significa isso, se significa que depois, a gente não vai chegar a ler isso hoje, mas tem uns vídeos aí que a gente fala sobre portais dimensionais em profecias bíblicas, que fala que portais serão abertos para que seres de outras dimensões possam entrar na Terra. Isso está escrito em Apocalipse. Não sei se faz parte disso ou se faz parte de experimentos genéticos que vão estar acontecendo ou serão revelados, já estão acontecendo. Ou se vai ser pessoas que alguma droga que elas vão usar vão torná-las uma espécie de Walking Dead, alguma espécie de monstro. Que existem drogas que fazem quase isso hoje. A Flakka é uma das... Digitem FLAKKA no Google e saibam sobre a droga dos Walking Dead, que transforma você praticamente num morto-vivo sanguinolento. É uma das drogas mais perigosas já criadas pela humanidade. Então não sei, isso é um dos grandes mistérios, né? E daí o que acontece? Depois que toda essa crise, um quarto da humanidade, em números de hoje, quase 2 bilhões de pessoas morrem da noite para o dia praticamente em coisas de meses e tal. Daí é estabelecido o reino da besta. Por quê? Porque aquele grande líder, que não sei se vai ser o Macron ou uma outra pessoa, vai ser um grande líder esquerdista, assim, alguém globalista. Por quê? Porque a proposta dele é unir o mundo, porque daí fica mais fácil de enfrentar esses grandes desafios que a humanidade estará enfrentando. E esse grande líder, segundo Apocalipse 13, também viu uma das suas cabeças como se fora ferida de morte. Sua ferida mortal foi curada. Haverá uma resistência a esse grande líder por pessoas anônimas, que seria o equivalente a eu e você hoje, e tentarão matá-lo, provavelmente por perceberem que ele é o anticristo. Porque o nosso papel é esse. O nosso papel como cristão, como conservador, é se opor a tudo que é mal. Mas está escrito? Não interessa se está escrito. O nosso papel é se opor ao mal quando ele tenta ascender. Está escrito que crianças serão violentadas. Se a gente vê uma sendo violentada, a gente tenta parar. Está escrito um monte de coisa, mas se a gente vê o mal se manifestando, a gente vai tentar parar.
mas a sua ferida mortal foi curada. Então esse cidadão ele toma um tiro na cabeça ou uma explosão, alguma coisa que era para uma pessoa normal morrer, mas ele de alguma forma ele sobrevive. Não sei se ele, com alguma tecnologia de suplementação do tecido que foi arrasado, alguma coisa assim. Mas o caso é que toda a Terra, o mundo inteiro, se maravilha e resolve segui-lo por causa dessa ressurreição que ele tem. Daí eles adoraram o dragão porque deu à besta autoridade. Dragão, quando fala dragão, é Lúcifer. Por exemplo, o fato de Lúcifer se tornou um personagem pop, hoje tem até seriado sobre Lúcifer. Tá? É óbvio que aquele ser caricato lá não é bem Lúcifer, mas é o nome do Lúcifer, ele representa aquilo, representa uma forma de introdução ao satanismo moderno. Então, está se tornando cada vez mais claro que o satanismo está indo mainstream, está indo está saindo da obscuridade e vindo para o público. Você vê nos seriados da Netflix, nos filmes de Hollywood, ou Malévola, por exemplo, em que uma Nefelim, um demônio é vangloriado como uma diva, uma princesa Disney. Um ser que se torna em dragão, ele tem características de Nefelim, características de monstro, de demônio, de anjo caído, mas é adorado como uma princesa Disney e tal, entre outros, vários e vários. Ao culto à morte, as pessoas os filmes de horror já não mais torcem pelas vítimas, torcem pelo vilão do filme de horror. Então tudo isso faz parte da nossa degeneração moral, que vai se acelerar cada vez mais conforme nós estivermos caminhando para esse tempo. Daí você fala, por quê? Por quê? Porque a humanidade vai estar pronta para aceitar adorar o demônio, adorar o filho do demônio, o anticristo, um ser que vai impor uma religião claramente satanista, claramente luciferiana a todo o mundo, e todo mundo vai aceitar essa religião. Por que eles vão aceitar? Vamos agora ao que interessa. Foi dado uma boca, proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se poder, autoridade para atuar por 3 anos e meio, 42 meses. Então, os primeiros 3 anos e meio do que a gente chama de tribulação, o reino do anticristo está a pleno vapor, cada vez mais forte. Depois começa o julgamento de Deus. 3 anos e meio das mais terríveis pragas que esse mundo já viu, e a destruição completa do reino do anticristo. Então, durante 3 anos e meio, esse governo fascista vai se tornar cada vez mais forte, dia após dia. E detalhe, o fascismo que vai ser representado, o culto, a personalidade, vai ser claramente esquerdista, claramente soviético, claramente como os nossos governos de esquerda hoje. Eles vão tirar as armas da população, vão proibir a Bíblia, proibir o culto a Cristo, eles vão perseguir as pessoas que não pensam igual a eles, vão matar, vão fazer o que a esquerda faz aqui no Brasil hoje. Vão entorpecer as pessoas. Então vamos continuar aqui. Abriu a boca, tal. Blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do tabernáculo daqueles que habitam no céu. Então, ele vai ser claramente uma religião anticristã, anti-messiânica e luciferiana. Vai ser parte do modus operandi dessa religião, da doutrina, blasfemar contra Cristo e Deus. Então, muito parecido com o nosso humanismo de hoje, com o modus operandi das universidades federais, ódio a Cristo, cristofobia, as ações feitas para chocar os conservadores e tal. Por quê? Porque faz parte do germe dessa religião que vai se formar, que vai se manifestar. Por isso que vai ser tão fácil para as pessoas aceitar, porque já faz parte do que elas estão doutrinadas. Percebam que essa geração que está surgindo está pronta para isso. Nós talvez nem tanto, a maioria de nós, mas essa nova geração, quem tem 20, até 20, 30 anos, foi totalmente doutrinada para isso no mundo inteiro. Então, mas será que é agora já? Talvez não, mas se for, já praticamente é possível. Também foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Os santos, muita pessoa vai se converter ao cristianismo no fim dos tempos, nesses últimos 7 anos,
até por ver que a Bíblia falava a verdade. Se bem que eu acho que qualquer um pode perceber hoje que a Bíblia fala a verdade, porque a ciência todos os dias descobre indícios do grande dilúvio, a antropologia todos os dias descobre indícios de que o dilúvio universal faz parte de todos os credos, toda a história de todas as tribos da humanidade. Existem arqueólogos descobrindo que uma boa parte do que eles chamam de fósseis tem material mole, ou seja, bem mais jovem do que parece. E, é claro, os físicos e o pessoal que trabalha no LHC, no CERN, descobrindo, provando que existem outras dimensões, exatamente como a Bíblia diz que existem outras dimensões, que existem várias frequências que são chamados de reinos na Bíblia, onde habitam seres distintos, são seres extradimensionais. Os anjos nada mais são do que seres extradimensionais, são seres que existem numa outra frequência, num outro reino, entre aspas, e assim como também os demônios existem num outro reino e assim por diante. Então, todas essas coisas que pareciam uma loucura total dos religiosos da antiguidade hoje são provadas pela nossa ciência, que existem dimensões, existem provavelmente seres, existem formas de se comunicar, os computadores de wave agora, computadores quânticos e tudo mais, que usam o fato dessas regiões que saem do normal existirem como as premissas para o seu funcionamento. Então, tudo que era loucura religiosa hoje está sendo provado como um fato científico, fato normal do tecido da nossa existência. Inclusive, o tecido da nossa existência ser rasgável é um dos próximos passos da nossa ciência moderna, é descobrir uma forma de rasgar o tecido. Vocês podem procurar aí no Google os experimentos do CERN, do LHC, experimentos com aceleradores de partículas que tendem a achar rasgos na existência que abririam portais para outros reinos, entre aspas, outros planos de dimensão, exatamente como a Bíblia diz que é possível fazer. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então todo mundo que se converter a Cristo nos últimos 7 anos será morto, será levado a campos de concentração e decapitado. Em outra parte aqui fala, se você não adorar a besta, você vai ser decapitado em campos de concentração feitos exclusivamente para cristãos. Adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então todo mundo também foi permitido fazer guerra, vencê-los, deu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então o que vai ser? Essa figura carismática vai chegar a público, vai falar, olha, eu tenho a solução, vamos unir o nosso mundo numa única autoridade. Todo povo, toda nação, toda tribo vai estar sob minha autoridade e eu vou resolver os problemas. E ele vai ser aceito como um salvador e como uma figura messiânica mesmo. E ele vai falar, e todo mundo que não aceitar essa nova era, essa era de iluminação, essa evolução do nosso espírito humano, quem não aceitar vai ser decapitado em campos de concentração. E daí operava grandes sinais, exercia toda a autoridade. Daí aparece aqui como se fosse uma segunda autoridade, né? E essa autoridade faz uma imagem da primeira besta, do primeiro mandatário, e essa imagem ela tem fôlego de vida, foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos os que não adorassem a besta. Então vai haver um tipo de tecnologia, não sei se vai ser realidade aumentada, algum tipo de tecnologia holográfica, ou os nossos próprios smartphones, vai ter um aplicativo que você tem que entrar lá e vai ter uma câmera filmando você, um reconhecimento facial para ver se você está adorando a besta. E quem não fizer o login obrigatório vai ser morto, vão trazer as forças do anticristo, vão levar você para um campo de concentração e te matar. Te dar mais uma chance de negar a Cristo, aceitar a besta. Se você não aceitar, você é morto como inimigo do Estado, do Estado totalitário globalista,
Detalhe, porque o mundo inteiro vai estar sob uma autoridade central. E daí aqui a parte que interessa mais de todas. Fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, e ninguém pudesse comprar, vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Então, se você for milionário ou for miserável nesses dias, não faz diferença nenhuma. Porque se você não se tornar partidário do anticristo, da besta, do filho de Lúcifer, você vai ser decapitado, não vai poder, você vai ter que fugir, vai viver de esmola, enfim, você vai ser perseguido pelo Estado inteiro, por uma autoridade globalista. Enfim, resumindo tudo, para que tudo isso ocorra, é absolutamente necessário e imprescindível que o mundo esteja sob uma autoridade central. Que o mundo seja uma única nação global, que as nações deixem de existir, de que os países deixem de existir como nós entendemos hoje, de que não haja mais patriotismo, não haja mais cada nação com as suas leis e tal. Então, figuras como Jair Bolsonaro e Donald Trump, patriotas conservadores, são exatamente parte dessa última leva de resistência ao reino da besta. Assim que Trump cair, Bolsonaro cair, assim que todos os líderes patriotas conservadores do mundo caírem, vai estar aberto o caminho para que essa autoridade totalitária globalista central ascenda ao poder e o reino da besta realmente se inicie da forma como a gente leu aqui. Não quer dizer que se você não crê em nada disso, você não precisa ser conservador, você não pode ser conservador. É só mais um aspecto espiritual do que nos motiva, Por exemplo, nós conservadores somos absolutamente contra a sexualização das crianças. Porque no mundo material nós sabemos que isso traumatiza a criança para o resto da vida dela. Ela nunca vai ser normal se você sexualizá-la na infância. E se você sodomizá-la, então está tudo arruinado. A vida dela vai ser um inferno para sempre. Não tem volta. Esse é o aspecto físico, o aspecto mecânico da coisa. O aspecto espiritual, a gente sabe que quando você sexualiza, abusa de uma criança, você meio que abre um portal para todo tipo de iniquidade, todo tipo de ser que não presta, que vive em outros reinos da existência, adentrarem a vida dessa criança, se grudarem a essa criança. Então há aspectos sobrenaturais no abuso infantil. Tanto há que satanistas como Aleister Crowley tinha vários, ou esqueci o nome dela, tem uma satanista atual aí, famosa, amiga da Lady Gaga, aqui a mulher, uma das maiores amigas da Lady Gaga, que a Lady Gaga inclusive faz os rituais dessa mulher. Os rituais dessa gente que envolviam crianças, que envolvem abuso infantil de alguma forma, são prescritos como uma forma mais fácil de abrir portais para que demônios possam fazer a sua vontade. Abusar de uma criança é uma das formas mais simples de invocar um demônio, segundo esses satanistas. Então há um lado sobrenatural para tudo que é mecânico e físico. Você pode ignorar ou não, tanto faz. Então, senhores, nós continuaremos a falar de política, de finanças pessoais, de prosperidade, de independência financeira, de cuidar da aposentadoria, porque nós não sabemos quando essas coisas ocorrerão. Porém, quando esse dia chegar, espero que nós sejamos achados dignos de escapar disso, de alguma forma Cristo nos levar, seja nos arrebatando ou tirando a nossa vida para que nós não tenhamos que ver isso. Mas de qualquer forma estaremos seguros debaixo das asas de Deus, se nós aceitamos Cristo. Mas quando esse dia chegar, dinheiro não vai valer absolutamente nada. Então tenha sempre isso em perspectiva. E também, mesmo que você não creia em nada disso, saiba que todas as coisas que são mais valiosas na sua vida te vieram de graça e o dinheiro não compra. Sua saúde, o seu corpo, sua visão, sua audição, sua fala, sua respiração, nada disso o dinheiro compra. E se você tiver bilhões ou não tiver nada, não faz diferença nenhuma. Se você cortar a sua mão,
não tem como arrumar outra mão, não importa quanto dinheiro você tem. Então tudo que a gente tem de mais precioso, inclusive a nossa família, tudo que nós temos de mais precioso nessa vida veio de graça, e se faltar não tem dinheiro que reponha. Então, achei que seria um estudo interessante, veremos o que os senhores pensam a respeito nos comentários. Bom, eu deveria ter avisado isso no começo, óbvio que se você é ateu, você não achou valor nenhum nisso, mas você não é a única pessoa desse mundo, então não estranhe se nem sempre as pessoas fizerem a sua vontade.